Olá, passando para fazer uma revisãozinha rápida para a prova. Vocês vão estudar a revisão anterior, que fala sobre introdução à química orgânica. E aqui eu vou falar um pouquinho das funções. Eu não cobrei todas as funções na prova. Então, vocês vão pensar cetona, que é quando tiver a dupla O entre carbonos. Pode vir cadeia aberta ou cadeia fechada, mas é só uma dupla O. Então, aqui é cetona. Cetona, cetona. Vão pensar no aldeído, que é a dupla O na ponta, ou no primeiro ou no último, tá? Toda vez que vier dupla O seguida com H apenas, é aldeído. Álcool, que é quando tiver hidroxila, o OH, ou ácido carboxílico, que é dupla O, OH. Aí é o ácido carboxílico. Então, ó, cetona, aldeído, aparece o H. Todos têm dupla O, observa. Todos, né, cetona, aldeído e o ácido, tem dupla O. Cetona é só dupla O, aldeído dupla O, H e ácido carboxílico dupla O, OH. E os álcoois, né, só OH. Nós temos os ácidos orgânicos, que vai ter carbono, e nós temos os ácidos inorgânicos, que não tem essa sequência de carbonos, tá? Com exceção do ácido carboxílico, que é o H2CO3. Ele é inorgânico, mas vai começar com H. E para você, o orgânico, ele sempre vai vir iniciando com carbono, tá? Então, a diferença de ácido orgânico para o inorgânico é na fórmula. Aqui para ser o orgânico, né, tem que ter o C dupla O, OH, que vai estar aqui no finalzinho, indicando que é um sal orgânico. E os outros na fórmula vai estar no início. A gente tem a reação de ionização, que é a reação que indica um ácido. Então, o processo para a formação de um ácido, segundo Arrhenius, é a reação de ionização, que é quando eu coloco esse ácido em água, ele sempre vai liberar o hidrônio, tá? Não é hidrogênio, libera o hidrônio. Então, ó, o hidrônio é a água com o H+, que junta nessa água e forma o hidrônio. Como aqui eu tenho 2 Hs, então vai formar 2 hidrônio. A quantidade de hidrônio formado, que está relacionado com a quantidade de H+, que foi liberado 2. Então, vai formar 2 hidrônio, porque cada H+, vai precisar de uma água para formar o hidrônio. Então, vou precisar de 2 moléculas de água, tá? Então, vai formar 2 hidrônio e o resto da fórmula que sobra é o meu ânion. A carga desse ânion está relacionado com a quantidade de H+, que foi liberado. Então, o que caracteriza a formação de um sal é a presença do hidrônio ou do H+, não é hidrogênio. Então, os ácidos, eles podem ser oxiácidos, que é quando tem oxigênio, e podem ser os hidrácidos. Aqui é a mesma coisa, ó, mais água. Aí, só que aqui não libera só um H+, então vai precisar só de um H2O. Então, vai formar H3O+, e sobrou o que na fórmula? O Cl, que vai ser o meu ânion. Escala de pH maior que 7 indica que esse composto é uma base. Menor que 7, que é um ácido. Então, se eu tenho um meio onde o pH é 12, esse meio tá básico. Se eu tenho um meio
onde o pH é 3, esse meio está ácido, tá? Se o pH é 12, tá básico porque é maior que 7. Se é 3, tá ácido porque é menor que 7. Em relação às funções, eu tenho que saber identificar. Como que eu identifico? Quando inicia com H, é ácido. Então, esse é ácido. Esse aqui também é ácido. Quando termina com OH, ó, é uma base. Base, base. Se é binário, ou seja, formado por 2 elementos, onde o oxigênio está à direita, ou seja, ele é o elemento mais eletronegativo, é um óxido. Então, aqui também é uma base, né? Porque tem OH. E o que não é? Ácido, porque não começa com H. Que não é base, porque termina com OH. Não é óxido, porque é binário, é um sal. Então, aqui é sal, aqui é sal. Ó, tem oxigênio, mas não é binário, tem 3 elementos. Aqui também é um sal, aqui também é um sal. Nomenclatura. Os ácidos que não tem oxigênio termina em hídrico. Então, se isso aqui é o cloro, então o nome desse ácido é ácido clorídrico. Os ácidos que têm oxigênio vão terminar em ico ou oso. O mais oxigenado é o ico. Ácido sulfúrico. Ó, termina em ico. O menos oxigenado termina em oso. As bases começa sempre como hidróxido de sódio, que é hidróxido por causa do H e sódio é o Na. CaOH2, hidróxido de cálcio. Cálcio. MgOH2, hidróxido de magnésio. Quando é as bases formadas por elementos de transição, ferro, cobre, aí vocês vão olhar a carga para indicar. Então, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3, mas essas aqui são as principais. Nome para os óxidos. Óxido, a gente coloca nos moleculares, que é o caso desse, ametal com ametal. Dióxido de enxofre, indica a quantidade de oxigênio que tem. Quando é um óxido que não é molecular, é um óxido iônico, por exemplo, K2O, é só óxido de potássio, tá? Aí eu só ponho o óxido e o nome do elemento, CaO, óxido de cálcio. Diferente dos elementos os elementos de transição, ferro, cobre. Aí aqui eu já tenho que indicar a carga, né? Composto iônico, ó, metal com ametal. Então eu só escrevo óxido, só que vai ser de ferro 3, porque esse 3 aqui é do ferro, né? A fórmula seria assim, F3+ com O2-. Aí a gente inverte para formar essa fórmula aqui. Então, é óxido de ferro 3. E para identificar a nomenclatura de um sal, sempre termina em eto, ato ou ito, né? Cloreto de sódio, permanganato de potássio, ó, permanganato, ato, terminou em ato, cloreto de potássio, para vocês identificarem. Não esqueçam de passar na revisão anterior, tá? E no mais, boa sorte.
Um abraço.